Boa Alô? tarde, tudo bom, Paula? Tudo bom, Tudo pessoal? bom? Tudo Marcela bem? Nossa, o entrando. pessoal tá animado aqui, olha, já tem mais Então, gente. tá todo mundo curioso com a Bela Adormecida e com a Rapunzel. Muitas descobertas, muitas revelações. Muitas. E depois, Semana passada foi uma aventura, né? Muita coisa escondida que a gente não sabia, muito símbolo, sim. né? Muita simbologia. E o pessoal depois fica me escrevendo com surpreso com as novidades, perguntando mais, tá uma delícia Ai, esse que bom! retorno. O mundo dos contos de fadas é realmente uma delícia, né? Encantador. Conhecendo a verdadeira face dos contos, né? E Pois mais é. importante ainda que saber sobre os originais, né? Que é importante saber como foram criados, o critério da época, eu acho que é a revelação das simbologias, né? Com certeza. Qual conto a gente vai usar para determinada situação? Isso faz a maior diferença com os alunos, pacientes, filhos, saber a história certa para contar, né? Com certeza. E hoje, né, Paula, a gente tem um aviso semelhante da semana passada, né? Tem Uhum. algumas partes das histórias, as simbologias que não são adequadas aí para os menores. Então, a gente recomenda tirar as crianças da sala ou ir para um lugar mais Isso. reservado, tá bom, pessoal? Estão pedindo, então eu vou fazer o momento das crianças, mas esse é mesmo para adulto, para saber quais são os originais e para que usar cada história, né? Qual é a eficácia, né, na utilização de cada conto. Com certeza, com certeza. Dá para falar de vários outros temas ainda, né? Mas hoje nós vamos Sim, começar pela Rapunzel, Paula. Rapunzel. Vamos pela Rapunzel, que é uma. Rapunzel. Vamos Adoro lá. essa história. Essa história aqui, né? E todo mundo conhece Rapunzel, jogue suas tranças, né? Mas, Paula, a gente fica inconformada com essa história dessa menina, né? Que ela foi jogada lá numa torre. Com, Sim, com, começa a- com a mãe dela que desejou o legume que estava na horta do vizinho. É isso mesmo, né? isso. Eu vou até dar um recado. Essas duas histórias, elas são importantíssimas para trabalhar com pais, né? Porque elas falam muito dessa coisa do diálogo ou da falta dele, né? E daquela sensação de pais que acham que podem proteger os filhos do mundo inteiro, mas na verdade a gente tem que criá-los para eles, na verdade, descobrirem esse mundo sozinho, né? E se protegerem, senão não Verdade, vai dar verdade. certo. Oi, Mirtes, Lenise, Aline, olha quanta gente bacana Nossa, entrando. Olha, hoje muita gente. promete. Então, a Rapunzel, praticamente assim, tem duas versões que eu vou falar hoje, que é a da Charlotte Delaforce, que é a primeira versão, que é de 1700 e pouco, e tem a dos Green. E agora tem a nova, Os Enrolados da Disney, né? Que também é bem diferente. Já mostra uma Rapunzel que já sai da torre no começo. Então, é bem diferente das originais. Então, no primeiro original, em todas elas tem aquela história da mãe com desejo de comer o legume do vizinho, né? Que eram os rabanetes. Rabanete. No original chamam Rapunços ou Rapunzel, tem duas linhas aí que defendem. E Certo. que é um parecido também com rabanete, sempre a cor vermelha, que dá. Bem importante, né? Isso, é sempre o desejo do que está no vizinho, né? E a sedução vem sempre com esse vermelho aí chamativo que me faz querer o fruto proibido, né? Novamente, é sempre a maçã, sempre tem esse vermelho envolvido que eu estou sendo seduzido. E Certo. aí ela fica olhando o quintal do vizinho e ela quer aquilo. E é isso que coloca ela em perigo, porque além do marido, para proteger a mulher, ele vai lá e pula o muro da bruxa para poder satisfazer o desejo dela. E cai numa E enrascada, né?
Sim, aí ele cai numa enrascada e ele aceita a troca, assim, muito facilmente, né, trocar a filha pelos sabanetes, que podia pegar quantos quisesse, desde que trocasse, pela filha, que ela ainda fala assim, a bruxa fala nas versões: "Eu serei como uma mãe para ela". Ele foi Tem fraco, Paula. Ele foi foi fraco. fraco, foi. Foi que ele trocou na situação, não teve muita luta, mas também tem muita gente que fala que, como na época era muito caro ter uma menina, né, você tinha que juntar o dote, então só dava prejuízo. Então tem Coitada umas da Rapunzel. é, tem uns estudos que falam que eles deram de bom grado, porque eles já eram camponeses, pobres, e a menina não ia ter uma chance de um bom casamento com eles. Então, eles terminam fazendo essa troca assim tão facilmente, né, para ela, que é complicado. Pois é. E aí, então, Rapunzel é levada pela bruxa quando ela nasce. Sim. E aí a bruxa ainda dá um nome, que é o mesmo nome que tinha os legumes, né? Então, o próprio símbolo do que fez ela ter a filha, ela termina colocando como o nome da Rapunzel. E na história original, a Rapunzel ela é criada na torre também? Então, a original da Charlotte é terrível. Então, assim, ela primeiro pega a menina, que ela é chamada de Gretel, uma coisa do gênero, que é o nome que deram no Enrolado, que significa madrinha em alemão. Eu não tenho a menor facilidade com pronúncia em alemão, não entendo nada. Mas ela pega a menina, porque ela era virgem, para ser dada em sacrifício. Então, primeiro é bem pesado mesmo. Pesado mesmo, né, gente? E Nossa. tranca na torre, e ela era o tempo inteiro abusada pelos irmãos, que era dessa mulher aí, da bruxa. Então, é uma história assim que ela só sofreu. Essa primeira Rapunzel aí da É, Charlotte era só sofrimento, era muito pesada, ela ficava amarrada, ela passava frio, passava fome, e no final ela ainda morre. coitada. Ela A tem o Ana príncipe. Cidade colocou aqui que a Rapunzel sofreu muito, né? Muito, né? Muito, Dari muito, era só colocou. sofrimento, era uma coisa horrível. E aí depois ela conhece o príncipe que quer livrá-la desse sofrimento, mas os irmãos, né, que ainda eles ainda sacrificam o príncipe, eles matam o príncipe, torturam. A Nossa, história original, que é de 1698, não chegava nem a ser a 1700, era bem pesada mesmo, mas já tinha a história do cabelo, tinha um monte de representação que depois foi adaptada pelos Green. Nos Green, ela já começa a ser um pouco mais leve, né? Então, certo. aí já tem algumas diferenças que eu vou pontuando aqui no meio E do aí caminho. você acha, e aí na versão dos Green, porque nessa versão original, essa primeira que você falou, ela foi lá trancada porque a bruxa queria usar a Rapunzel nos rituais de sacrifício. Na Sim. versão Green, qual era a intenção da bruxa quando trancou Rapunzel na torre? Então, quando a Rapunzel fez 12 anos, aí descreve na história do Green que ela era a menina mais linda que já se viu na face da Terra. E aí a bruxa, para protegê-la do mundo, a trancou na torre. Então, Ah, aqui entra muito a coisa de que ela era muito bonita e aí tem a inveja da bruxa, né, de querer poupá-la. E tem aquela história também que a gente pode usar muito para fazer analogia, é quando a gente tranca na torre e acha que está protegendo. não deixa sair, Não deixa né? sair, só que não explica os porquês, não teve um diálogo, né? Então não teve aquela história de, olha, filhinha, eu estou te protegendo disso. Tanto é que quando o príncipe entra lá, ela nunca tinha visto um homem na vida Nunca dela. tinha visto. Ela se assustou totalmente. E aí ela começa, na hora que ele entra, que ela acha que é a madrinha, né, a bruxa que entrou, ela leva um susto, mas aí ele é tão doce e vai tão seduzindo, e aquele olhar,
e ele parece ser muito mais doce, mais leve do que a bruxa, então ela termina se apaixonando por ele, vai conhecendo Ó, a ele. Nanda Marcico está comentando aqui na história da Disney, é um pouco essa versão, esse começo lembra mesmo, né? Sim, sim, lembra um pouco. Eles pegaram um pouco dessa parte, puseram uma Rapunzel mais de atitude, né? Porque na dos Green ela fica lá, ela só fazia as tranças, passava o dia fazendo as tranças e cantando, né? E E aí cantando. e cantando. E que E foi foi o assim que príncipe. o príncipe descobriu a Rapunzel, então? Sim, ele estava cavalgando pela floresta, aí ele escuta o canto dela. Eu acho essa versão lindíssima, porque na simbologia, né, psicológica, o cantar é é a voz da nossa alma. Então é como se o príncipe ele se apaixonou por esse cantar dela. Não foi que nem a da Branca de Neve, que ele vê o caixão e se apaixona. Aí vê o outro e se apaixona. Uhum. Mas é essa voz da alma. Ele quis muito conhecê-la porque ele não conseguia tirar o canto da cabeça. Ah, Aí que realmente, ele essa parte é bem bonita, né? é bem bonito. E depois ele encontra de novo ela pelo canto também, que aí ele sai procurando no final e quando ele escuta o canto ele sabe que é ela, porque no final ele estava cego, ele também identifica pelo canto. Então Ô, é Paula, bem mais interessante. mas vem cá, aí o príncipe, então, escutou o canto da Rapunzel, ficou apaixonado por aquela voz e resolveu subir aquela torre. Ele descobriu, viu que não tinha porta, escalou a torre, entrou. Uhum. E aí, o que acontece? Eles começaram a namorar, eles fizeram planos, como é que foi isso? Sim, então pela versão dos Green, eles começam a namorar e aí só que ele não explica para ela, porque ela era uma menina separada do mundo. Só que ele não, ele já era uma pessoa que ele vivia o mundo como ele é, e ele sabia o que ele estava fazendo com ela. E ele em nenhum momento ele falou que ela podia engravidar. Então ela engravida, ela não Hum, entende nada do que está acontecendo com a cintura dela, então é não dessa percebe maneira. nada. Ela não entende, ela não sabe o que está acontecendo. A, Então, a bruxa que representa a mãe dela, né? Nunca explicou nada, né? não, então aí que está o erro, né? A gente tranca na torre e acha que nada vai acontecer. Se você não prepara para falar, olha, filha, é assim que engravida, é assim que acontece, porque mesmo dentro da casa o perigo entrou. Hoje a gente vê isso muito com a internet, né? Você pode Muito. achar que o teu filho está trancado lá, protegidinho no quarto, e ele pode estar numa roubada, pode estar na internet sendo assediado, ou naqueles grupos lá de baleia azul, de outras coisas. Então, Pois a é, importância perigo, do né? diálogo é aí que a gente vai trabalhar com os pais. Nessa coisa, não adianta trancar na torre, porque elas dão um jeito de sair. Pode falar que vai para a escola e não vai, pode falar que ou dentro do próprio quarto, né? Pode acontecer alguma situação de perigo. Então, se a bruxa tivesse conversado, aí o príncipe eu também acho que tem muita culpa, porque ele também não explicou em nenhum momento, Total, né? é. Ele se aproveitou dela. É, se Então, aproveitou, isso mesmo. é, A Nívia está ele podia, comentando. ao mínimo, ter falado para ela: ó, pode engravidar, pode ter criança, podia ter explicado alguma coisa, já que ela era tão ingênua, porque em vários momentos na versão do Green, ela fala: nossa, minha cintura está tão diferente. E é assim que ela se denuncia para a bruxa. Um dia ela fala para a mãe: eu não sei o que está acontecendo com a minha cintura, não é mais a mesma, tal. E aí a bruxa fica furiosa, né? Enlouquecida, nossa. E ela Mas fala ela tem assim: culpa, né, Paula? Porque ela não conversou, né? sim, é por isso que a história eu acho que ela é muito bacana para a gente usar em reunião de pais, ou mesmo em consultório. Eu já usei várias vezes quando eu quero dar uma chamada para a vida, assim, sabe? Não adianta ficar trancando o filho, ou eu converso com ele, como eu também não posso soltar demais. Às vezes eu falo para Sim. as mães que elas têm que ser um pouco bruxa da Rapunzel, né? Tem que ser aquela que tranca, às vezes, na torre, porque ele precisa desse limite. Ele precisa saber que ele está quebrando um pouco de limite a cada dia, né? Então, num dia eu posso chegar a tal hora, agora eu posso viajar com o namorado, agora eu posso já viajar sozinho.
e as coisas, ele tem que sentir, o adolescente precisa sentir que está quebrando limites para crescer. Isso é inconsciente, né? Eu só me sinto Entendi. crescendo, vivo, se eu estou quebrando algum tipo de limite. Então, a importância de, às vezes, sentir preso e a gente vai soltando aos poucos. Ele tem que sentir. Equilíbrio, né, Paula? Equilíbrio, né? Sim, porque se não tiver esse equilíbrio, ele vai quebrar ou no sexo ou nas drogas. Não tem por onde. Se eu não tenho um limite para quebrar em casa, eu vou quebrar fora, né? Então, a importância que a gente fala dessa coisa de ir aos poucos, né? Não só trancar e não só soltar, né? Ele tem que sentir que quebra limites. Isso é fundamental para o crescimento emocional dele. Ô, Paula, e a reação da bruxa com a Rapunzel também não foi amigável, né? Quando ela percebeu que a Rapunzel estava grávida, né? Não, ela ficou furiosa. Assim, na versão moderna do Green, eles colocam, não foi pela gravidez, foi quando ela falou assim: ai, madrinha, você é tão mais pesada que o meu príncipe. E esse peso não é o peso só que ela era mais gordinha, não era nada disso, é o peso que a relação dela com o príncipe era muito mais leve. Olha Né? só. Nas duas se denunciaram. Mas aí ela fica furiosa, ela falou: ah, eu achei que eu tinha separado você do mundo e você me traiu. Aí ela pega a trança, enrola várias vezes e corta. E Corta para aí ela valer. corta. E aí leva para o deserto para viver na infelicidade e na dor. É assim que o Green Nossa. descreve. É, Bom, ela foi cruel, a bruxa também, né? sim. Mas Mas vem cá, sabe o que é essa simbologia? isso, o que significa cortar a trança, Paula? Conta pra gente. Então, quando ela corta a trança, é o símbolo do cordão umbilical. É quando eu Ah, estou cortando aquilo e estou mandando para o mundo. Então, não deixa de ser uma boa história para a gente contar para as mães superprotetoras, sabe? Está na hora de cortar e mandar ela viver a própria vida. Então, isso é então, muito é um conto para bacana. trabalhar de forma terapêutica também com os pais. Sim, eu trabalho muito, você não faz ideia. Às vezes eu trabalho pelos dois opostos, assim. Os pais, na hora, eles ficam estranhando quando eu começo. Eu falo assim: ah, deixa eu contar uma história. Quando eu começo a contar, eles ficam com aquela cara espantada. Mas pela simbologia, pega muito mais legal. Porque, assim, a carapuça serve. Porque se eu quero contar porque a mãe está aprendendo demais, ela pega a mensagem. Se eu conto porque a mãe está soltando demais, ela também capta a mensagem. Mãe ou pai, né? Eu vi até a Aline colocou que falar isso sempre pro marido, a importância dessa quebrar limites, porque hoje em dia é uma geração que tem muita pena de sabe, muita culpa de estar fora, de estar fazendo coisa. Então fica querendo deixar tudo, só que eu estou criando crianças inseguras, ela tem que sentir que aos pouquinhos elas vão quebrando esses limites, né? É Ó, a assim que eles Cari tá falando crescem. aqui, ó, vivemos isso todos os dias, é verdade. É todo Sim, dia indo no limite, vai um pouco mais, um pouco menos, sim, acorda, puxa um pouco mais, solta um pouco mais, puxa um pouco, né? é, Até cortar o cordão umbilical, cortar as tranças de sim. vez. Cortar a trança e manda para o mundo. Então, essa simbologia é muito linda quando a gente entende, né? Porque essa sensação de traição tal. E eu não posso criar o filho para mim, eu não posso trancar lá na torre e achar que está protegido. Não ficou protegido. Aí eu corto e mando para o mundo. É assim que ela vai aprender. Né? Entendi. Ô, Paula, e a reação do príncipe quando ele volta na torre e aí ele percebe que a Rapunzel não está mais lá? Ele subiu na torre, Rapunzel não estava lá. Era a bruxa, né? Isso, era a bruxa. Então, no do Green, o que, que acontece? Eles, na primeira versão do Green, o príncipe fica tão decepcionado, ele estava tão apaixonado que ele se joga da, da, da torre. Depois que tem uma versão que é a bruxa que joga. Mas nas duas versões, ele cai em cima das roseiras, ele fura os olhos e ele fica cego. Fica cego.
E aí ele começa a caminhar pelo mundo cego, aí eu acho bonita a simbologia também. Ele sai atrás da voz dela, de quem ela é por dentro, né? Aquela pessoa que ele se apaixonou, não É sou, verdade, é né? verdade. E aí ele vai vagando, vagando até que ele chega no num deserto, e aí a Rapunzel tá lá com os filhos gêmeos deles. Dois. Nas versões modernas, vocês não encontram essa coisa de que ela engravidou. Mas é tão bonita. Às vezes eu uso uma versão que eu tenho lá no consultório, que foi um grupo da USP que fez. E aparece os dois filhos lá na hora que eles se reencontram. E a criançada não fica chocada como as pessoas acham que vão ficar, ou vai ter algum tipo de reação da criança, de falar, não estão casados, não estão. Imagina, eles nem passam assim batido, Passam mas batido. passa batido conscientemente, mas inconscientemente fica lá. Ó, se deixar o príncipe entrar no quarto, pode engravidar. Então, Pode no mínimo, engravidar. E de gêmeos, sim. né? O que nem a Ana E está dizer, comentando, gêmeos. gêmeos, né? Em todas as histórias dessas que tem essas situações do príncipe, de ter relacionamentos tal, com as princesas, a maioria é gêmeos, é um menino e uma menina. Então, ela aparece lá e aí encontra os gêmeos, eles se casam, vivem felizes, aí ele volta. E quando ele encontra, ela vê que ele está cego, ela começa a chorar copiosamente, aí 2 lágrimas rolam para os olhos dele, e eles Oh. voltam a enxergar. Então, Mas o essa final é pureza do bonito amor. mesmo, né? O final é bonito, dessa sim, da Charlotte é terrível. A leiturinha mágica está falando aqui, eu, mãe de gêmeos, a maior bênção da minha vida. Claro, filhos são Claro. bênçãos, mas a questão do E eles conto é terminam realmente bem com essa explicar. coisa dos gêmeos, que é o equilíbrio, né, do feminino e Sim, do masculino. é verdade, mas quão importante, nossa, esse conto é muito revelador sobre a importância de a gente conversar e explicar as coisas da vida, explicar o mundo para os nossos filhos, né? Sim. Tem gente que acha muito bonito que os seus filhos permaneçam ingênuos, assim, com aquela pureza infantil, mas a idade vai chegando e você tem que explicar as coisas da vida. Sim, sim. Tem horas Se que não eu tenho que explicar, a chamar vida algumas vai mães e explicar. falar, gente, tem horas que a criança está assim, super grande já, ainda com o Papai Noel, ou acreditando em algumas coisas, que eu falei, gente, tem uma hora que a gente tem que dar umas dicas, porque senão o mundo é cruel, né? Ele chega numa classe, ele está no 5º ano, não está acreditando em Papai Noel, fica uma situação super complicada. Então, a É gente pode complicado, né? e preparando a criança até para essas malícias da vida em alguma situação. Não estou falando que é para a gente tirar a magia do Papai Noel, mas tem umas idades que não dá, que você tem que colocar a criança e preparar para o mundo. Assim, algumas coisas que ele pode fazer sozinho, arrumar o quarto, arrumar as coisas dele, ele mesmo ligar e combinar com o amiguinho. Então, essa coisa do cortar o cordão umbilical, de cortar as tranças, é mandar para o mundo. O que eu posso ir fazendo assim, em parte por parte, né, dando pequenos passos para a criança conseguir caminhar sozinha. Porque eu não vou E estar com ganhando ele o tempo inteiro. autonomia, né? Sim, Afinal de sim. contas, ele vai caminha para se tornar um adulto, né? Então ele não pode ser E é criança esse o para nosso sempre, objetivo. Sim, né? Ó, exatamente. a Nívia tá falando, né, que é exatamente como ela assistiu na TV Cultura quando ela era menor, que ela ficou com saudade até. Ai, que delícia. Não, e é gostoso. A gente às vezes pensa que algumas coisas mais pesadas, né? Aqui a gente já falou da Chapeuzinho, da Cinderela, de vários contos, do quanto que a gente colocando, aproximando dos originais, o quanto a gente trabalha mais, né? Sim, Essa sim. Até a Maíra, Glaubi, beijos. Glaubi está comentando aqui, Paula querida, parece que vivemos em todos os contos, né? Parece que a nossa vida está dentro dos contos de fadas, né? Sim, exatamente. Glauci, beijo grande, saudade.
Na verdade, os contos são vivos até hoje por conta disso. Eles são muito atuais, né? Então, eles são atemporais. Quando eu falo era uma vez, qualquer época, né? Então, essa coisa deles colocarem sempre o pretérito imperfeito no começo, não definir uma coisa, é um passado que ainda não acabou. Então, eu posso, qualquer um pode se identificar e se colocar na função, na jornada do herói. Então, isso é o legal. E fora que os contos trabalham vaidade, inveja, crescimentos, frustrações. Então, Com tudo que certeza. você pode imaginar, você encontra lá. Rejeição, né? Se não tiver Rejeição, sim. Falamos do Patinho Feio semana passada, verdade. sim, tem o João e Maria, que é fantástico também para rejeição. O João e Maria, eu acho que tem que ser uma live só do João e Maria, porque ele é um dos preferidos, assim, meus, porque ele é muito completo. Ele trabalha, assim, tudo que você pode imaginar, vai trabalhando, assim, com o João e Que Maria. legal. E a Bulimia, João e Maria, né? compulsividade. Sim, Olha, e o... a Érica Falcão está falando aqui, ó. Acho que podemos substituir a crença do Papai Noel para o simbolismo dele no Natal, né? Sim, sim, exatamente. Assim, quando eu falo assim de botar a criança na real, você pode colocar essa coisa de que para quem acredita nele, que ele tem uma função, que ele tem um símbolo, não precisa cortar total, mas algumas coisas a gente tem que trazer a criança para, né, um pouco para a realidade em algumas situações. Como na outra live, alguém falou que morreu a mãe de um amiguinho e eles começaram a inventar que os pais tinham viajado. Né? Eu achei horrível aquela Terrível, né? história, assim. Olha, Terrível, porque uma hora vai cair na real, né? e aí vai sofrer, você quer poupar do sofrimento, mas não poupa totalmente, né? A Ana está comentando aqui, quando você faz a analogia dos contos com os pais, eles concordam e se enxergam nos personagens? Eles entendem isso, Sim, Paula? sim. Teve que eu vou contar, até daqui a pouco eu vou falar da Bela Adormecida, então eu já posso contar. Teve um pai que o tempo inteiro eu ficava chamando para entrevista, ele nunca conseguia ir. E aí, o dia que ele descobriu que o filho estava fumando maconha, ele marcou comigo. Eu marcando, tentando marcar e nada dele vir. E aí, quando ele descobriu, ele marcou comigo, eu comecei a contar. Ele chegou assim no consultório. Porque eu faço tudo por ele, porque eu estou sempre lá, eu me mato de trabalhar, eu dou tudo do bom e do melhor. Barará. E eu contei só o comecinho da história. Eu falei, olha, você conhece a Bela Adormecida? E o cara me olhou como se eu fosse maluca, né? Aí eu falei, olha, então, o rei, ele era muito poderoso. E aí, um dia, teve um feitiço, tal. E aí, o que aconteceu? Um dia, ele sabia que um dia a filha dele podia picar o dedinho numa roca. Só que ele não explicou isso para o filho. O que ele fez? Ele, com toda a prepotência dele, ele mandou sumir com todas as rocas do reino, como se isso fosse garantir que a Bela Adormecida, a Aurora lá, nunca fosse picar o dedinho. Ele olhou para mim e falou, estou fazendo tudo errado, né? Eu falei, não, calma, a gente também erra tentando acertar. Mas você faz tudo mesmo por ele? Há quantos meses eu estou te chamando para uma reunião? Nossa, e aí? Putz, aí vai. Aí foi Nossa, né? muito bacana, né? Porque aí ele falou, o que eu faço? Me ajuda, tal. Eu falei, é isso que eu estou querendo fazer faz um tempo. Então, vamos parar com essa história de que eu garanto o melhor curso de inglês, a melhor escola, o melhor isso. Eu estou dando tudo. A presença é muito importante. O Com não é muito certeza. importante, né? Aquele momento que eu estou com ele é muito importante. Então, essa coisa, assim, também não é para ficar criando culpa. O tempo que eu vou ter com ele é de qualidade, mas eu vou conseguir encaixá-lo na minha agenda. Né? Então, isso é importantíssimo. Eles fazem analogia assim, já fiz da Rapunzel, de uma mãe que trancava demais, e que eu sabia que a menina estava aprontando horrores, horrores. A Meu menina Deus. me deixava com o cabelo em pé e a mãe achando que ela estava trancada na torre. E por que ela estava aprontando? Porque ela não tinha esse limite, ela não podia quebrar nenhum limite, era tudo
muito, sabe, cada vez que ele ia pedir alguma coisa era um estresse, assim, muito grande. Então era bem confuso. Eu também fiz a Nossa, Rapunzel. então vejo que isso é uma ferramenta bem interessante de abordar esse tipo de assunto com os pais, né? O pessoal aí, os professores, pedagogos, coordenadores pedagógicos, né? É uma estratégia, né, Paula, para a área da educação, para Sim. trazer os pais para serem mais presentes e enxergarem Uhum. onde eles estão errando com os filhos, né? Olha, a Nanda falou que ficou até arrepiada, né, com Olha a que história. bacana. Então, vamos Aham. entrar na Bela Adormecida, Paula? Mais um Vamos lá. pouco? A Alguém tem nossa mais Bela alguma pergunta Adormecida, da Rapunzel? Acho que não, né? porque é uma Deixa eu história ver que o que eu combina coloquei. com a outra, né, Paula? Sim, até uma foi mais votada do que a outra, mas eu achei que assim são duas histórias tão fantásticas para trabalhar com os pais que a gente colocou junto na live, porque combinam bastante, né? As duas. Elas terminam trabalhando muito esse lado do O diálogo, diálogo, a né? O importância diálogo. do diálogo. Né? Então, na história da Bela Adormecida, você estava até falando do exemplo do pai, que foi no consultório, né, com o filho. Então, assim, ele sabia da maldição, mandou queimar todas as rocas, mandou a Bela Adormecida para ser criada pelas fadinhas no meio da floresta, e mesmo assim deu errado. O plano dele deu errado, né? Então, assim, ele não conversou com a filha, né? Uhum. E quando a Aurora descobre que ela é filha do rei, ela quer voltar para o reino, né? Sim, sim, é. Essa história também é bem engraçada. Você vê que aqui é o oposto, né? A mãe é a que não aparece na Não história, aparece. né? Então, ela é uma menina sem intuitivo, né? Porque o tempo inteiro é o pai que resolve, o pai que faz, e o pai muito na ação, né? Então, eu vou colocar a minha filha na floresta, eu vou sumir com as rocas, e também não teve diálogo nenhum com a filha, né? Então fica bem complicado. Na original, a Bela Adormecida também é terrível. Ela também o príncipe a encontra lá. Na verdade, ela não era uma princesa na primeira original. Ela era uma camponesa. Ela picava o dedo numa roca e tinha veneno. Então ela fica envenenada. Então parecia que ela estava morta. E quando o príncipe a encontra lá, deitada e semi-morta, né, que parecia que ela estava, ele tem relações com ela, dormindo. Também é Dormindo. outra que é um estupro, né? História de estupro, se a gente for pensar. Ela engravida de gêmeos e aí ela dá luz, mesmo lá Mesmo dormindo. desfalecida, mesmo E, dormindo, e aí ela ela acorda ou não? não, ela dá luz. Aí quando os bebês, mesmo dando a luz, dormindo, imagina. Aí, quando os bebês vão buscar o seio dela, procurar, eles confundem com o dedo. Quando chupam o dedo, eles tiram o veneno e ela acorda. Nossa! Essa Aí é ela reveladora acorda, demais! Nossa! ela acorda com dois filhos lá. Aí ela sai em busca do pai das crianças, né? Quem é esse pai, né? Que Gente, que sumiu. situação! É uma doideira. E é engraçado que na época, né, que lá da França, acho que essa coisa da moda super forte, tem uma parte engraçada que quando ele vê, ele fala, nossa, mas ele está com um traje tão demodé, que ela já estava há 100 anos dormindo. 100 anos dormindo, ela ficou fora de moda. E ele fica decepcionado porque ela está com um traje fora de moda. Mas mesmo assim, ele tem relações, ela engravida, e aí ela vai buscar quem é o pai da criança dela. E ela descobre que é um príncipe, só que ele era casado ainda. Ó, Hum. gente! Aí a Ó, a Nívia conversa. até falou aqui, ó, desde sempre esses príncipes decepcionando. E a Ana Lúcia falou, príncipes não existem mesmo. É muito decepcionante. Verdade. Não, um Ele absurdo, foi né? lá, Um absurdo. teve relação com uma moça que estava dormindo lá. Quando ela vai atrás dele, descobre que ele era Mas, casado. mas olha que atual utilizar essa história também, né? Para esse preparo de que eu não posso ficar
anestesiada no ponto que eu não possa me defender. Mas isso não só para a mulher, não é a questão né, de machismo, mas do homem também. Eu não posso sair do meu controle a ponto que eu não tenha uma defesa, né? Pois O outro vai é. estar sempre errado, não importa o que aconteça, né? Ninguém tem o direito. Mas o legal é usá-la como alerta também, né? Dessa coisa de. Muito. Né? E é engraçado que quem é chamado de Boa Noite Cinderela, a gente comentou outro dia, né, Carol? A droga que colocam chama Boa Noite Cinderela, mas devia ser a Podia Bela ser Boa Adormecida. Noite, Bela Adormecida. Com certeza, porque é mais condiz mais com isso. Mas eu sei que aí a mulher do príncipe, ela descobre e ela fica furiosa. E aí o que ela faz? Ela manda roubar as crianças, aí ela leva para o castelo e manda o cozinheiro matar as duas e servir para o príncipe como vingança. Fazer picadinho e mandar servir. Meu Deus, gente, mas era muito cruel, né? A gente não consegue imaginar isso hoje, né? Não, é que essa época da Bela é 1800 e pouco, né? 1815, por aí. E eles viam coisas muito pesadas, então as histórias eram muito pesadas. Só que o cozinheiro que foi encarregado, ele tem dó das crianças, então ele esconde as crianças, né? Graças a tem um homem de ação aí. Sim, nossa, graças a Deus, a gente fica arrepiada, nossa. Aí o que ele faz? Ela, já que ela não conseguiu se vingar pelos filhos, ela manda se vingar da Bela Adormecida. Que, aliás, ela era chamada de Thalia, não era Aurora. Não era Aurora. A Aurora é Disney. Olha só. E aí, o nome mudou depois ela manda os tempos, é versão Disney. Ela manda sequestrar a Thalia e manda preparar uma fogueira que ela ia queimar a Thalia, que era a Bela Adormecida. Só que aí o príncipe descobre e ele joga ela na fogueira. É tudo light, assim, né, nos contos. Ele joga a mulher na fogueira, aí casa com a Bela Adormecida e vive com os filhos felizes para sempre. É o Felizes para sempre, mas foi um conto de terror, que nem a Glau que está comentando. Foi um conto de terror até o fim. Fomos felizes. Gente, nossa, é muito pesado essa história. Muito. Nossa, acho que não sou só eu que estou impressionada. Alguém conhecia essa versão da história? Se alguém conhecia, comenta aqui, gente. Nossa, é muito chocante, né? É muito pesado. E isso já é a versão mais adocicada do Green, né? Se a gente for pegar os outros, o Green também tem muitas com final que não é final feliz, aí depois foram mudando as histórias, mas ele também tinha uma parte assim bem pesada, né? Nossa, muito. E Paula, o pessoal também está comentando aqui que não conhecia. Eu não conhecia. Né? E aí a Mayara fala que as versões originais também tinham possibilidade de final feliz. A Maíra Maíra, isso. Também. Era aquele final feliz, Maíra, dentro do que era esperado para ela. Daquela realidade da época, né? Aquela realidade de todo mundo ficar sendo decapitado em praça pública e tal. Então, tinha uma parte de que, assim, eles iam colocando coisas pesadas para trabalhar esse inconsciente coletivo aí, senão ninguém aguentava também muito, né? Verdade. Então, complicado, tinha que preparar né? aquilo. Sim. Vida real, mas, né? Não, e você vê o quanto tem de estupro banalizado lá atrás, né? Que era tão forte essa parte, assim, né? Eu acho que se a gente começa a assistir essas séries, a gente vê a quantidade, assim, né? Se a gente vê uma série daquelas épocas, assim, o Outlander da vida, que pega mais ou menos esses 1700, 1800, era muito. Era o tempo inteiro. Mas eles tentavam dar um final feliz. Mesmo assim, sempre tentavam colocar essa possibilidade de um caminho que encontrava um final feliz. Ô, Paula, e qual é a simbologia por trás de quando a Bela Adormecida pica o dedo? Gente, isso daqui também, para quem trabalha com adolescente, é fantástico. Picar o dedo é a droga, né? Essa coisa do adormecimento
Então ela cai, ela adormece, ela dorme lá, porque até para mostrar para eles, eu já trabalhei, eu fiz estágio com pessoas em situação vulnerável, de rua, com adolescente, e quando eu contava a história da Bela Adormecida e aquela outra que chama A Pequena Vendedora de Fósforos, na hora eles faziam a relação. Então, muito, assim, o que facilita o nosso trabalho, vocês não fazem ideia. Então, eu contava, e aí a vendedora de fósforo ia acendendo os fósforos, ela começava a alucinar, mas depois que o fósforo apagava, ela voltava, ficava mais triste, com mais frio. E aí eles, na hora, eles falavam, eles não deixavam eu acabar a história. Eles falavam assim, que nem a gente com crack, que nem a gente com a droga. Então, eles fazem a relação, você já pega na hora ali, que eles estão te entregando de bandeja. E a mesma coisa quando a Rapunzel, não, a Aurora fica o dedinho Bela e desmaia e fica lá, é a sensação Adormecida de fica o dedo. adormecimento, a Bela Adormecida. Isso. Então, ela pica o dedo, ela fica adormecida, é uma sensação boa, então é isso que a gente tem que colocar claro para eles, porque se fosse ruim, não tinha tanta gente viciada. Então, a sensação na hora é boa, mas depois o prejuízo é muito maior. Você pode dormir por 100 anos, você pode ficar totalmente perdido, viciado na situação, sem atuar em outras situações. É como se você fosse um morto-vivo, né? Quando você está dependente daquela droga. Então, essas analogias para fazer com adolescentes são fantásticas. E aí é legal usar uma versão mais perto do original, né? Porque por isso que o adolescente busca tanto filme de terror, gente, porque ele para de ouvir contos de fadas, os contos de fadas eles nos garantem esse final feliz, essa possibilidade da jornada do herói, de eu ir construindo o meu caminho, as possibilidades que eu tenho. Só que aí tem uma hora que ele não quer ouvir conto, acha que é coisa de criança. E aí vão todos para o filme de terror. Quem não vê os adolescentes fazerem, eles vão na pré-estreia da Freira, do Fred Krueger da vida. É verdade, com certeza. Porque a maneira que ele trabalha esse inconsciente, essa possibilidade de final feliz. Ele não vai se identificar com aqueles milhões que morreram, ele vai se identificar com o herói, com o único que sobreviveu lá no acampamento, naqueles filmes terríveis, né, que eles colocam. E tem também o Era Uma Vez Aprendendo Português, que é o que a gente coloca a versão mais original, dou algumas dicas. Eu coloquei um pouco dessa parte do que serve cada conto, mas eu dei dicas de português para trabalhar os pontos também. Para trabalhar com as crianças, né? A Glau falando, é sempre um aprendizado ouvir você, Paula. Nossa, Ai, gente, que delícia. a gente aprende mesmo, né? Sim, é As muito histórias gostoso. são demais, né? E aí a gente começa a ver, de repente, o nosso aluno que cisma com determinada história, o nosso filho, o paciente, né? Então fica assim muito gostoso porque a gente consegue identificar. E de repente, o que eu dou de recado assim sempre em todas as lives eu estou falando isso, é que assim, não importa a história, você vai trabalhar com a criança. Você trabalha o final feliz, você trabalha com ela essa possibilidade de caminhos, de enfrentamento, de jornadas de herói. Mas se a gente quer um trabalho mais rápido, mais efetivo, é só a gente escolher a história certa. E é isso que eu quero ajudar vocês, porque vocês vão começar a perceber em livros mais contemporâneos também o que cada um está trabalhando. Com certeza. Porque às vezes você fala, tem o João e Maria, mas aí tem aquele que também trabalha adoção, ou trabalha rejeição, ou trabalha compulsividade. E aí essas relações são muito legais, porque a gente vê que o trabalho é muito mais rápido. Né? Quando você conta uma história, você dá aquela tranquilidade para a criança. Mas quando você conta a história certa, né? Ele está mentindo, você vai lá e conta a Chapeuzinho Vermelho, ou conta o Pinóquio, nossa, aí já vai direto. Ó, tá pedindo para sermão. Tem mais alguma pergunta? Acho que ainda tem uns minutinhos para responder, né? E porque assim, eu acho que o pessoal ficou muito curioso com João e Maria, né?
Mas estão me pedindo muito história para criança que os pais estão me mandando muito recado pedindo também para criança que está com muita birra, que não porque é muito tempo em casa, né, gente? Aí é complicado, com toda a energia deles. E aí os pais querem alguma coisa mais direcionada para limites. Então eu vou colocar a votação. Ó, João e Maria, eu acho que eu chamei a atenção de todo mundo hoje. O João e Maria, a gente trabalha compulsividade alimentar, trabalha anorexia. Eu tenho histórias bem bacanas do João e Maria, assim, de consultório, que são bem legais. Tem uma história bacana da Rapunzel, eu não sei se eu te contei, da hérnia do umbigo, Carol, te contei? Então, então eu vou contar uma história aqui só para terminar sobre o que aconteceu com a Rapunzel, que foi assim fantástico. Tinha uma mãe que veio contar para mim que, que a filha ela teve uma rejeição com a gravidez e a filha nasceu com uma hérnia de umbigo. E aí eu pedi para ela ficar contando a Rapunzel, porque depois teve aceitação, mas a menina nasceu com uma hérnia de umbigo assim gigante e já estava tudo assim preparado para ela se operar. E eu pedi para ela contar a Rapunzel durante 21 dias. E vocês acreditam que regrediu a hérnia? Porque aquela história de pode cortar o cordão umbilical, que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer. E os médicos não acreditavam. Aí ele perguntou, mas o que você fez? O que aconteceu? Porque ele nunca tinha visto o caso daquele jeito. Ela regrediu sozinha com as histórias. E aí ela até falou assim para o médico, olha, não vou contar que você não vai acreditar. E aí ele falou assim, olha, eu já não estou acreditando agora. Então, se for para se você acredita que o que você fez foi o que adiantou, tá ótimo, porque não tem muita explicação dela ter regredido a hérnia sozinha. Então, são coisas que a gente vai usando, porque o que a gente tem que entender é que a gente está trabalhando com o inconsciente. E quando a gente trabalha com o inconsciente, assim, a história é ligação direta. Então, faz as analogias necessárias, ele já pega a parte da história que precisa ser trabalhada. Então, é muito lindo. O poder das boas vibrações, orações, positividade, é tudo. A nossa cabeça é tudo, realmente. Eu concordo, Nívia. Por conta disso mesmo, a gente é aquilo que a gente pensa. Eu sempre falo para as crianças, para as mães, quando eu for falar do poder da história, é, quando a gente tem um sonho, o sonho é o que mais mostra o que as histórias fazem com a gente. Porque quando a gente tem um sonho ruim, o nosso corpo reage como se aquilo tivesse realmente acontecendo. Mas estou Então, impressionada com essa história da hérnia no umbigo, né? nossa, é muito impressionante essas histórias. Muito. E tem vários casos, assim, eu podia contar, assim, para vocês, assim, do João e Maria eu tenho umas engraçadíssimas, então acho que vai ser, já fechamos, né, que vai ser o próximo. Fechamos João e Maria, com certeza. Pode ser, eu vou deixar uma segunda uma segunda na manga, assim, para a gente colocar. Podemos votar mais uma. Mas o João e Maria é uma que é bem bacana mesmo para trabalhar essa rejeição, a importância do masculino e do feminino, então é bem legal. E essas histórias, eu falei, eu tenho 1000 casos para contar, assim, que uma live de casos do consultório. Eu sempre vou colocando, porque eu acho que ilustra tão bem quando a gente conta alguma coisa que Com realmente certeza. aconteceu, as falas deles. Então, eu me divirto muito. E o que eu falo muito também é que, às vezes, no consultório, eu estou escolhendo história que não é para eles, é para mim. Então, às vezes, eu me percebo assim, falo, por que eu estou contando essa história o tempo inteiro? Então, eu estou trabalhando com eles, mas
a gente também se trabalha. Então, isso é Passa muito legal. pelo contador também, né? O Uhum. efeito terapêutico, né? O trabalho Faz. terapêutico. E aí a gente fica sempre bem também, para trabalhar com outra a gente tem que estar bem, né? E isso é bem bacana. Então, essa parte é importantíssima mesmo, da Com gente sempre se certeza, trabalhar. Por com isso é certeza. importante se conectar com coisas boas, com boas histórias, né? Principalmente nessa fase em que o inconsciente coletivo, né? A gente não está Tá a falando nem mil de por hora. Brasil, é mundo, né? É Então, mundo. o planeta inteiro está vibrando medo, ansiedade. Então, quanto mais a gente se conectar com as histórias, melhor, né? A gente vai conseguir ficar bem. São os exemplos de fé, os exemplos de superação das histórias para irem mandando essa mensagem para as crianças, Uhum. né? Porque se Sim, nós adultos ficamos também receosos, com medo, também ficamos ansiosos, imaginem os pequenos, né? Os professores que estão dando aí aula uhum. online, com certeza sabem com propriedade, né, o que eles estão enxergando Sim. aí com os aluninhos, né? Uhum. E saber a história certa para contar, gente, é muito bom, é poderosa a situação. Acho que Essencial, assim, com certeza. eu queria agradecer para todas que assim, tanto durante como depois da live tem sido assim fantástico. Beijo grande para todas. Brigadão, Carol. Um abraço.